O termo ciência é geralmente conhecido como conhecimento norteador de praticamente tudo que fazemos e isso requer e que requer conhecimento, seja esse conhecimento formal ou empírico, ou seja, aqueles conhecimentos que vão se formando naturalmente no dia a dia. Então, entre as ciências formais, que se dedicam ao estudo dos sistemas formais e tem como base símbolos, regras, matemática, física, são bons exemplos das ciências formais, mas não é só. Né? Também nós podemos aí incluir o campo da lógica, muito empregado na ciência da computação e outros ramos, estatística, microeconomia, linguística, entre muitos outros. E, por falar em lógica, a lógica será muito útil para compreender o processo da criação, que é fundamental para nós nesses nossos encontros. Ou seja, o desejo da doação, que está em toda a natureza e todos nós vamos alcançar, compreender esse desejo maior que está na natureza, que é o desejo do Criador. Nas ciências empíricas, são aquelas que, essas ciências são aquelas que se dedicam aos estudos da natureza, as ciências naturais e também ao comportamento humano, as ciências sociais. E essas também terão uma aplicação muito prática no processo de receber, ou seja, se a lógica, pela lógica, nós vamos compreender o desejo de doação, por outro lado, com essas ciências empíricas, nós vamos compreender o desejo de receber, ou seja, os reinos de todo o universo, de toda a natureza. Além disso, existem também as ciências sociais, que seria o conhecimento sobre o comportamento humano, né, e o mundo enquanto indivíduo, do seu mundo aqui como indivíduo, ou o comportamento nos grupos humanos, na sociedade. Então, aí que tem as ciências sociais, a antropologia, muito útil para nós, a psicologia, sociologia, economia, ciências políticas, comunicação, geografia humana e história, linguística também entra aqui. E, além disso, então, as ciências formais, as empíricas, as naturais e, aliás, as ciências sociais e as ciências naturais, que considera-se o conhecimento sobre a natureza e os eventos naturais. E, nesse caso, não inclui o comportamento humano, mas os aspectos físicos do universo, as leis naturais. E nós vamos ver que essas leis são imutáveis, eternas, justas e universais. Aplica-se em todo local. Basta que haja os elementos necessários e uma lei em si. Então, nesse ponto, os ramos da ciência que estudam as ciências naturais, ou seja, nós podemos considerar a física, a astronomia, a biologia, a química, geografia, geologia, entre várias outras, porque também as pessoas se especializam, cada um num campo aí, e isso vai ramificando. Agora, o objetivo principal nosso aqui é levar a pessoa do estado atual ao estado desejado, estado pessoal. Então, a metodologia consiste num conjunto de técnicas, ferramentas, exercícios, conhecimentos para que o indivíduo alcance um estado de abstração, um estado de sensibilidade que ele ainda não tem, até o ponto em que sua mente alcance o processo da criação, no qual ele possa, digamos,
escrever o seu propósito de vida, para o momento, para o futuro, nos pilares que o sustentam. Essa qualidade pessoal adquirida, ela deve criar pensamentos, emoções, sentimentos e ações diversas das que ele ele pratica até hoje, né? Então essas para que ele tenha aí no caso um conhecimento humano que passe também pela psicologia, administração, recursos humanos, sociologia, porque esse conhecimento ele deve potencializar o alcance de resultados em alguns ou em todos os 4 pilares que sustentam o ser, o que faz a melhor qualidade de vida, seja na saúde, no suprimento, na ocupação, nos relacionamentos, de modo que essas sessões pelas quais nós passamos, são reuniões presenciais ou online, elas são realizadas por encontros semanais, quinzenais ou mensais, a cada certo tempo, entre o Moré, eu, por enquanto, e a pessoa, um grupo de pessoas, e não tem um tempo de duração fixo. A gente sugere aí 90 minutos, sendo 10 para preparar a intenção, 20 para a prédica, um tipo de exposição, 30 minutos para a lição e mais 30 para as perguntas. E, então, nos encontros, o Moré, ou seja, o orientador, o facilitador, vai formular perguntas, algumas poderosas, utilizar técnicas, ferramentas e realizar os feedbacks capazes de gerar reflexões profundas, questionamentos e desenvolvimento para que todos formulem um ideal de vida, não é? A partir de um tipo que eu diria desprogramação mental. A primeira fase do aprendizado, a primeira fase onde ele começa a fazer um questionamento mais profundo acerca da vida, acerca dele mesmo. Cada um começa a identificar suas qualidades, os pontos de melhoria, os comportamentos, os pensamentos sabotadores e vai definindo valores. A experiência que nós temos é que a pessoa vai definindo valores, aprimorando conhecimentos, aprimorando habilidades que permite agora, portanto, traçar metas, objetivos, assertivos, claros e dessa forma alcançar a mudança que se deseja para e passo. Os benefícios, eles vão muito além da carreira ou da vida pessoal. Porque, passando pelo processo, a pessoa tem a oportunidade de evoluir de forma sistêmica, uma vez que o método traz reflexões poderosas que podem ser aplicadas de forma generalizada para o aumento do bem-estar e o equilíbrio geral da pessoa. Então, quem passa por esse processo consegue ter um maior autoconhecimento sobre si mesmo e isso possibilita, com toda certeza, o desenvolvimento profissional, pessoal, a obtenção dos seus objetivos, as suas metas, porque essas metas serão bem definidas. Há exercícios para isso. Então, na medida que vai se avançando o processo, ao mesmo tempo vai obtendo ferramentas técnicas capazes de efetivamente ir alinhando o que a pessoa vai percebendo, se autoconvencendo de como que é feita, como que funciona a realidade. Então, advém aí de diversas áreas de conhecimento humanos, ferramentas rudimentares, elas foram constantemente sendo aprimoradas nos milênios que se passaram,
para poder oferecer as melhores oportunidades de autodesenvolvimento. Ninguém desenvolve ninguém, a gente é apenas um facilitador. Então, com essas ferramentas, técnicas, ações, cada um de nós consegue identificar por si mesmo as suas dificuldades e então analisar os caminhos necessários para que todos possam, né, se superar e alcançarem os seus objetivos estabelecidos. A gente auxilia, facilita, inclusive, o estabelecimento de objetivos, metas, etc. Então, é aqui que cada um reconhece apenas um caminho, sem o qual os demais serão ineficientes, insuficientes, ineficientes, não funcionarão. Nós estamos aqui num tratamento holístico de cada um. Então, nós temos as ferramentas, os gráficos para o trabalho, não dá para mostrar aqui agora, mas oportunamente nós vamos disponibilizar para cada um. Então, nós temos, o primeiro deles são os 4 pilares. Essa ferramenta ela é utilizada para avaliar o grau de satisfação da pessoa em relação aos 4 aspectos fundamentais. A saúde física, de 1 a 10, você vai encontrar em uma pontuação. A mental, idem, a emocional, o suprimento patrimonial, nota de 1 a 10. Então, cada um de nós vamos mentalizar sobre isso, ou seja, meditar um pouco sobre isso e dar uma nota de 0 a 10, como que está nosso patrimônio, nossas economias, nossas finanças. No grau de ocupação também, o profissional, a ocupação voluntária, a ocupação com lazer, né? E o quarto, que são os relacionamentos com o reino falante, que cada um com o outro, né? As relações sociais, familiares, de trabalho, sociedade, amizades, etc. Como que está o nosso relacionamento com o reino animal? Notas de 1 a 10. Como que está com o reino vegetal? Que plantas nós temos? Como é a nossa relação com a natureza vegetativa? E, finalmente, o reino inanimado do universo. Em todos os locais do universo, neste sistema solar, fora desse sistema solar, nos demais raios do universo, onde se encontram planetas, estrelas, luas, satélites, sóis. Esse é o relacionamento, os 4 formas de relacionamento. Como estamos nós com as relações. E nesse mesmo gráfico das relações, nesse mesmo nível dos 4 pilares, nós preparamos um outro gráfico que leva ao nível de felicidade. Então, um gráfico de realizações, qual seria o nível de felicidade? Então, onde cada um vai descrever aqui, na saúde física, mental, emocional, o que é que eles querem melhorar. No suprimento, idem, patrimonial, econômica, financeira. Na ocupação, idem, profissional, voluntária, lazer. E nos relacionamentos, como diz, com o reino falante, com o reino animal, com o reino vegetal, o que é que você quer melhorar para se aproximar do estado de felicidade. Outra ferramenta que nós idealizamos também são as 3 questões, a ferramenta das 3 questões. Essa ferramenta ela é utilizada para avaliar o grau de comprometimento humanitário, social e pessoal de cada um. Então, são 3 questões fundamentais, onde cada um irá dar a sua resposta e tem um exercício a fazer aqui. Então, cada um de nós deverá fazer o seguinte exercício: comprar um caderno, uma caneta, novos, né? Anotar no caderno as questões com a caneta e deixar no quarto dormir. Durante de 4 a 7 noites, quando nós formos
para o nosso dormitório, o local dormir, nós vamos pegar uma garrafa ou um copo de água e antes de deitar para dormir, cuidar para não entrar nas redes sociais, não assistir aos noticiários televisivos ou de rádio. Aí, antes de deitar para dormir, responder as questões e tomar metade da água. Feito isso, deita-se, dorme, e ao acordar de manhã, o primeiro ato, a primeira ação, a primeira providência deve ser responder novamente as questões e tomar outra metade da água. Somente a partir daí você vai entrar em contato com o seu dia a dia, as redes sociais, eventualmente, ou mesmo os noticiários, etc. E quais são essas perguntas? As 3 questões fundamentais. A do nível humanitário, eu pergunto para vocês, o que você faria de mal ou de bem para a humanidade toda, de toda a Terra, caso você tivesse esse poder? O que você faria de mal ou de bem para a humanidade de toda a Terra, caso você tivesse esse poder? Então você vai responder isso no caderno virgem lá, né? Com a canetinha virgem também, começar um trabalho de comprometimento. A pergunta social: o que você faz ou adoraria fazer de mal ou de bem, até mesmo gratuitamente, para as pessoas que você conhece? Comprometimento seu com a sociedade. Terceira e última, de nível pessoal. O que você já faz, não pode fazer, mas gostaria de fazer de bem ou de mal para si mesmo, que está mudando ou mudaria a forma com a qual você vive atualmente? O que você faz, não pode fazer, mas gostaria de fazer de bem ou de mal para si mesmo, que está mudando ou mudaria a forma com a qual você vive atualmente? Dá para anotar. Se quiser anotar, pode anotar. Se quiser que eu repita também. Mas depois a gente vai passar oficialmente isso aqui para todos. Outra ferramenta. Os 2 tipos de demanda. Do seu tempo, todo o seu tempo, você tem 2 tipos de demanda. Isso é utilizado para ajudar na melhor gestão do pensamento em relação ao tempo, e eles se dividem nesses 2 tipos. O que eu posso, as que eu posso e as que eu não posso modificar agora, neste exato momento, hoje, nesta hora que está passando. Essa ferramenta ela irá mostrar o perfil de cada um como analista, planejador, comunicador ou simples executor. E com isso encontrar lá as formas efetivas de potencializar o seu desenvolvimento pessoal. Tem até oração a respeito disso. Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. E o que é que vocês vão fazer aqui? Que nós vamos fazer aqui? Também faço. Divide-se uma folha de caderno de um risco-rabisque em 2 partes. De cima a baixo, passa um risco com a caneta e do lado esquerdo você escreve aquelas ações que dependem de um fator externo. Não está no seu poder, seja de uma pessoa, um prazo, um acontecimento, uma realização, uma situação qualquer que deve acontecer para que você tome a providência que lhe cabe.
E do lado direito você escreve as ações que estão no seu exclusivo poder realizar. Seja um trabalho, o uso de uma coisa, uma viagem, um passeio, uma diligência, um momento de lazer, ou uma ajuda para alguém em favor de alguém, seja sozinho ou convidando outras pessoas, alguém em grupo, etc., para quando você não estiver sozinho. E então com esse eu chamo de documento, uma técnica, você vai escrever do lado esquerdo as coisas que você não pode realizar porque não dependem de você somente. Há que acontecer um fator externo à sua vontade, digamos assim, externo ao seu poder. E lá no final, como última tarefa, do lado esquerdo, você escreve lá que um dos objetivos é passar essas pendências para a direita. Então, à direita estão ali todas as ações que você pode fazer agora, que dependem de uma ação somente sua. Não depende de acontecimento, nem de ninguém, nem de pessoa, algo, alguém, alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, a não ser que estejam fora de você. Faz sentido, né? Então, durante os nossos encontros, com tais técnicas, nós vamos estimular a identificar e demonstrar os seus valores essenciais e suspender todo tipo de julgamento, inicialmente sobre você mesmo e depois sobre os outros também. Nós vamos também incentivar uma postura de integridade pessoal, tanto nos relacionamentos, na ocupação, no suprimento, na saúde. Nós vamos desafiar a sonhar acordado. Isso faz a diferença. Criando para si mesmo uma visão de futuro que eu encoraje a aplicar toda a sua energia para a construção daquilo que cada um deseja. Isso é muito pessoal. Nós vamos gerar ação de ir além de si mesmo, para despertar foco, para despertar motivação, para atingir pensamentos, emoções, sentimentos, direcionado aos seus objetivos pessoais, com foco no agora, o que você pode fazer e receber agora, nesse momento. E também estabelecer uma lição para que cada um desenvolva até o próximo encontro entre um e outro. Já tem aí essas 3 questões fundamentais. Agora, como o meu viés é científico e objetivo, eu chamaria atenção para a física quântica, que está relacionada com a cura pelo pensamento e o poder da mente, que é a que realiza, que passeia. Vocês vão aprender, vocês vão entender o processo de criação, que a mente e aprender como que a mente passeia na consciência. Ela é o que quiser ser. Há um tipo de alinhamento futuro, por isso que tem que ser um treinamento permanente e contínuo, porque você realiza parte do teu projeto e parte você tem que voltar para aprender como que faz para realizar o próximo passo, ou seja, desenhar o próximo círculo no processo de conhecimento e criação. Então, física quântica é a parte da física que descreve o comportamento da luz, de átomos, de partículas como elétron. E assim como a física clássica te permite descrever o movimento de uma bola quando é chutada por um jogador ou por você, a física quântica te permite descrever o que acontece com um elétron quando ele passa próximo de um ímã, por exemplo. Então aqui
Agora, uma questão: por que nós não aprendemos isso na escola? Eu diria que simplesmente porque, para estudar física quântica, nós precisamos de algumas coisas como equações diferenciais, parciais, álgebra linear, coisas que só costumam ser estudadas no ensino superior. Então, cientistas viram que uma equação simples, como da física clássica, não funcionava para a física moderna. Então seria lindo se a física atômica pudesse ser explicada utilizando nossa matemática de segundo grau. Mas não é assim. E aí, por algum tempo, físicos tentaram explicar o comportamento de átomos dessa maneira clássica, a física newtoniana. Mas simplesmente não funcionou. Eles, quando tentavam explicar um elétron como uma bolinha muito pequena, sujeita a forças, as suas equações deixavam de estar de acordo com o que era observado nos experimentos. Agora, se considerar os elétrons como se fossem ondas de algum tipo, as equações voltavam a explicar os fenômenos. Além disso, os efeitos tipicamente ondulatórios também aparecem nos fenômenos atômicos, como uma interferência, uma ressonância, batimentos, eu diria. Agora, ondas de quê? Quando nós estudamos som, aliás, não precisa nem estudar muito. Nós sabemos que o som é provocado por uma onda de pressão no ar. Regiões de alta e baixa pressão se alternam rapidamente. E quando estudamos as ondas eletromagnéticas, tipo ondas de rádio, por exemplo, nós aprendemos que essas são variações de campos elétricos e magnéticos. E aqui tenha em mente que o teu cérebro é elétrico e o seu coração é eletromagnético. E há cérebro no coração. Não vou avançar agora porque não é o momento, mas vamos pensar nisso por enquanto. Quando ambos se encontram em equivalência de forma, acontece alguma coisa. E é isso que nós vamos aprender. E ondas costumam ser de algo. E essas ondas, do elétron, o que seriam? E a resposta é muito curta. Ninguém sabe direito. Alguns dizem simplesmente que não importa. O que importa é que é uma ferramenta matemática que funciona. E outros, baseados no fato de que essas ondas que aparecem nas equações, elas estão relacionadas com a probabilidade de encontrar o elétron em alguma posição, dizem que essas ondas são ondas de probabilidade ou ondas de possibilidades. Infinitas possibilidades, como se diz. Outros dizem que, na verdade, é tudo partícula, mas com uma física desconhecida, que não é nem clássica nem ondulatória, mas que acaba parecendo ondulatória. Então, essas várias maneiras de entender as equações, elas são chamadas meras interpretações da mecânica quântica. Interpretações da mecânica quântica. Existem várias outras. Cada uma tem os seus méritos e problemas sérios. E cada uma possui defensores e combatentes dentro desse mundo científico. Então,
essas teses sobreviventes, hoje elas explicam igualmente os fenômenos, eu diria bem os fenômenos, mas com concepções filosóficas bastante distintas. Então, focando em uma delas, porque nós vamos falar no futuro sobre essas, vamos aplicar algumas técnicas baseadas nisso. Uma delas é a interpretação ondulatória realista, que já falamos outras vezes, e ela diz que os elétrons, e todas as partículas, na verdade, são muitas partículas, são ondas de possibilidades ou probabilidades, que têm uma existência real, ainda que anti-intuitiva. Ou seja, o tratamento ondulatório não é um truque matemático que simplesmente funciona, mas descreve o que realmente é o elétron. Então, ao contrário das ondas usuais de som ou na superfície da água, digamos, as ondas aqui têm uma característica bem diferente. Ou seja, se eu estouro um balão, o som dessa explosão, pequena explosão, ela se propaga em todas as direções do ambiente. Então, se eu escuto o som do estouro de um lado, a outra pessoa também pode tranquilamente escutar o som do outro lado. E aqui nós já vamos avançando um pouco na lógica. Entretanto, no caso das ondas, na física quântica, a coisa é diferente. Essas ondas do elétron indo para cada lado, dizem que existe 50% de chance de encontrar o elétron à esquerda e outros 50% de probabilidade, possibilidade de encontrar o elétron à direita. Esse encontrar, para que fique claro, é feito com um detector, porque você não vai encontrar um elétron de vistas nuas, sem auxílio de aparelho. Então, no caso do som, esse detector é o nosso ouvido, o nosso tímpano, o maçar do ouvido, que é o tímpano, ou seja, a tela que não percebe tudo que está lá fora, mas percebe o que está dentro da minha mente, que está aí manifestado no cérebro. Só percebe porque tem um desenho disso dentro de mim. Então, o nosso ouvido percebe isso. A diferença é que, se detectamos o elétron de um lado, nunca a pessoa do outro lado vai detectar também. Então, o elétron continua sendo um só, por mais que a sua onda correspondente estivesse dividida entre direita e esquerda. Então, ele foi fixado no local, ele só existe naquele local, naquela coisa, naquele ambiente. Passa a não existir no universo todo, porque antes ele está no universo todo, como onda de possibilidade. Agora ele torna-se onda de probabilidade. Só que ele está somente aqui, não pode ser detectado em nenhum outro lugar. Ele está somente naquele lugar. Então, na interpretação ondulatória, a detecção provoca colapso da função de onda do elétron. E na direita, ou seja, digamos, ele foi detectado na direita, o lado esquerdo deixa de perceber, fazendo com que a onda do lado esquerdo deixe de existir. Não há mais onda a ser colapsada. Não há mais elétron ali. Um elétron foi colapsado,
ele está preso. Nós vamos utilizar muito esse conceito. Então, para as várias interpretações, isso não é nenhum problema. Mas para a interpretação ondulatória, é. Então, significa que a onda do elétron, depois da primeira detecção, foi percebido, deixou de existir em todos os outros lugares no universo. E multiverso deixou de existir, só existe aqui. Deixou de existir em todos os outros lugares possíveis. Isso recebe o nome: colapso da função de onda. Não sei se vocês estão começando a entender o que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Então, se a onda do elétron é real, a nossa medição faz com que instantaneamente a onda do elétron no restante do universo se torne zero. Estão percebendo no que nós vamos chegar? Imagine você colapsar todos os elétrons de um cara. Esse cara, esses elétrons, vai existir onde você colapsou. Ou seja, vai tornar matéria. Mais ou menos por aí. Mas, modo de dizer. Mas vai ficar mais claro. Então, quem leva essa interpretação a sério se preocupa com isso. E entre os vários pontos de preocupação está a pergunta: o que exatamente causa colapso? Qual o fenômeno que causa colapso? Isso é, esse colapso da onda ocorre quando o elétron interage com o detector. Quando o detector apita ou quando eu escuto o apito. E alguns físicos mais radicais defendiam que o colapso de função de onda era provocado pela nossa consciência do experimento. Em outras palavras, a consciência afetaria a realidade, ou pelo menos um aspecto dela. Esses pontos deram origem à proliferação de ideias bastante extremas de como a realidade é afetada pela consciência. Em conjunto com religiões e concepções de mundo que já defendiam a influência do pensamento na realidade, a física quântica entrou como uma suposta comprovação científica para essas ideias. E eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, não é a física quântica que dá suporte a essas ideias, mas sim uma das várias interpretações quânticas da física quântica e uma versão bem extrema dela. E além disso, mesmo se essa interpretação radical for verdade, ela não diz que tudo é possível, basta acreditar. Ela só diria que a consciência de um fenômeno e não a verdade afeta o fenômeno. Não é a vontade que afeta o fenômeno. Eu posso até querer um elétron ser detectado simultaneamente por mim e pelo cara do outro lado ao mesmo tempo. Mas isso não vai nunca acontecer. Estão vendo a importância disso ou não? O que é meu, é meu. Se eu detecto, detectei. O outro não tem. O outro tem o aspecto da detecção dele. Por isso que é muito pessoal. Eu não vou escolher o que vocês querem para suas felicidades. Eu não posso. É muito pessoal. Você tem que perceber como que a realidade funciona e aí plantar a sua felicidade nessa realidade. Então a interpretação só diz que se eu souber que um elétron está do lado de cá, a sua onda de probabilidade deixa de existir do lado de lá.
Só existe aqui. Ou seja, isso não denuncia que vai se tornar matéria? Ou seja, você tem um físico te dizendo que a física quântica prova que você pode afetar a realidade? Basta acreditar? Ou ele não sabe nada de física quântica, ou ele está querendo, está te fazendo de otário. E essa afirmação é a que vai dizer para você como é que funciona. Então eu estou dizendo aqui que não existe um milagre e ao mesmo tempo eu estou dizendo que existe um milagre se trabalharmos com isso. Então nós vamos aprender a cumprir o Salmo 37,5. Entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Tá bom? Tá jóia.